Mushoku Tensei, o anime de um vagabundo que reencarna em um mundo de fantasia e decide que não vai cometer os mesmos erros de sua vida passada. Ele descobre que é muito poderoso com magia, mas as coisas não vão ser tão fáceis, porque ele ainda tem que superar muitos traumas nessa segunda chance. A segunda temporada está chegando em julho, e aqui está o resumo da primeira temporada parte 2. Se você ainda não viu a primeira parte, é só pausar este vídeo e ir conferir para ficar a par de tudo. Eu coloquei o vídeo no card e no primeiro comentário deste vídeo. Roxy está procurando a família de Rudeus, que também está desaparecida, com os antigos companheiros dos pais de Rudeus. Ela encontra o time de Rudeus, mas não sabe que ele é um integrante. Ela e seus parceiros vão para outra cidade. Os contrabandistas levam Rudyard, enquanto Rudeus e Ares embarcam sem dificuldades. Na viagem, Ares acaba ficando enjoada e Rudeus a ajuda. Ao chegarem no porto, Ares descansa enquanto Rudeus vai buscar Rudyard. Ao chegar no esconderijo dos contrabandistas, ele descobre algumas feras sendo contrabandeadas, inclusive crianças. Rudyard afirma que já sabe sobre as crianças e que uma morreu por maus tratos. Rudeus afirma que irá matar todos os contrabandistas e Rudeus não consegue achar outra solução. Enquanto Rudyard ataca os guardas, Rudeus resgata as crianças, curando uma no processo. Eles conseguem escapar, mas Rudeus volta para resgatar a besta sagrada. Ele consegue resgatá-la, que fica muito agradecida, mas é surpreendido por um homem-fera chamado Geass, que o confunde com o contrabandista e o paralisa. Enquanto o chefe de Geass vai atrás das crianças, ele leva Rudeus e a besta. Rudeus está preso em uma gaiola suspensa no meio da Vila Douglas e não está recebendo o melhor dos tratamentos. Após um tempo, o apostador trapaceiro Geass também é jogado na prisão e Rudeus o cumprimenta, formando uma amizade ocasional. Durante a noite, eles percebem que algo está estranho, então percebem que a floresta está em chamas. Rudeus cria uma chave e eles conseguem escapar, recuperando seus equipamentos no caminho. Eles descobrem que os sequestradores estavam atacando a vila e Rudeus e Geass decidem ajudá-los. Ele cria uma grande tempestade, apagando o fogo da floresta. Geass aparece e se alia a Rudeus. Eles conseguem resgatar as crianças, mas Galus aparece com uma refém. Ele revela que usou Rudeus desde o começo como uma isca. Geass ataca, mas Galus utiliza a refém para acertá-lo, se mostrando bem forte e trapaceiro. Enquanto Galus está fugindo com a refém, Besta Sagrada o ataca, dando oportunidade para Rudeus acertá-lo e libertar a refém. Galus ataca Rudeus, mas ele consegue desviar graças ao seu olho demoníaco. Em um ataque coordenado de Geass e da besta, Rudeus consegue acertar um poderoso ataque em Galus, mas ele acaba desmaiando. Ele acorda com Ares e Rudyard, que encontraram o chefe da vila e explicaram o mal-entendido. Geass se desculpa por tudo. Enquanto isso, Lord Saurus cai em uma armadilha política e é condenado à morte. O time de Rudeus se acostuma à vida na vila, enquanto esperam a estação da chuva passar. Ares faz amizade com a filha de Geass, Minitona. Eles descobrem que Ghislaine era da vila, mas não tinha uma boa reputação. Ares defende sua mestra, por quem tem imenso respeito, e Geass fica surpreso com isso. Minitona revela a Ares que Ghislaine é irmã de seu pai. Minitona tem grande respeito por Ares e pede para ser sua tutora no caminho da espada. Geass comenta com Rudeus como sua filha nunca quis aprender a lutar com ele. Rudeus comenta como é a Ghislaine que ele conheceu, e Geass percebe que sua irmã realmente mudou muito. Ghislaine era uma garota violenta e que mal sabia falar, causando todo tipo de problema na vila, até que um espadachim andarilho apareceu e a levou com ele. Minitona descobre que Ares vai partir em breve e fica muito chateada. Elas acabam entrando em uma luta corporal por causa disso. À noite, Minitona pede desculpas a Ares e elas passam a noite toda se divertindo. Todos se despedem no dia seguinte e Geass convida a Ares para uma luta. Geass quer saber como sua irmã a ensinou e após uma troca de ataques, Geass fica satisfeito. Enquanto eles partem, Geass pega carona na carruagem e viajam juntos. Eles chegam à capital sagrada Milishon e Geass se despede do grupo. Rudeus tem um plano para conseguir mais dinheiro e ajuda a reputação da tribo Super Z. O plano é revelar a identidade de Rudyard e vender os bonecos que Rudeus fez como um amuleto que poderia até acalmar o Super Z. Ares quer fazer uma missão sozinha e Rudeus secretamente pede para Rudyard que a proteja. Enquanto escreve uma carta para seus familiares, Rudeus presencia um sequestro e resolve intervir. Ele usa uma máscara de procedência duvidosa e encara os sequestradores. Ele enfrenta o chefe, mas sua máscara acaba rompida. É então revelado que o chefe do grupo é Paul, o pai de Rudeus. Rudeus conta alegremente tudo o que passou desde o incidente, mas Paul parece irritado.
Paul questiona por que ele não enviou uma carta para dizer que estava bem e que Rudius não parecia se importar com os outros enquanto estava em uma divertida aventura. A situação esquenta até o ponto que eles saem em combate. Usando seu olho, Rudius consegue a vantagem e domina Paul, mas sua irmã, Norne, aparece e protege seu pai. Paul revela que muitas outras pessoas foram atingidas pelo desastre do teletransporte, inclusive o resto de sua família, que estava sumida. O grupo atual de Paul foi formado para resgatar os desaparecidos. Rudius fica completamente desolado e Ares tenta consolá-lo. Giz se encontra com Paul no bar e se mostram amigos de longa data. Paul conta tudo o que aconteceu e Giz diz que ele está pegando pesado com o filho. Ele afirma que Rudius é só uma criança e que sobreviver ao deserto do continente demoníaco era algo muito mais difícil do que Paul imagina. Paul diz que Rudius contou como se fosse uma aventura e Giz diz que o garoto não queria preocupar seu pai. Quando Giz comenta que Paul deveria ficar feliz de ver seu filho bem e vivo, Paul muda de atitude. Paul entra no bar onde o time de Rudius está. Ares confronta ele, mas Rudius gentilmente a retira para deixar os dois sozinhos. Paul se desculpa com Rudius, mas o filho diz que entende todos os erros que cometeu. Rudius decide que vai continuar escoltando Ares e depois irá atrás de seus familiares desaparecidos. Rudius então percebe o olhar de seu pai e se recorda que tinha o mesmo olhar quando brigou com seu melhor amigo na vida passada. Porém, diferente dele, seu pai teve coragem de pedir desculpas. Rudius então sugere que esqueçam tudo o que aconteceu e que tenham o reencontro de pai e filho que merecem. Eles se abraçam e seu pai se emociona. O time de Rudius se reencontra e ele explica para Ares que não apenas as pessoas, mas toda a área atingida pela calamidade sumiu. Ares diz que já estava preparada para isso e eles decidem ir atrás dos desaparecidos. Rudius se despede de seu pai e de sua irmã e Giz revela que também está indo procurar a família de Paul, motivando ele. Roxy encontra um antigo companheiro de sua época de aventureira, que é o mesmo demônio que tentou chantagear o time de Rudius, Dead End. Eles conversam corriqueiramente, mas quando ele comenta sobre o time, ela quase entra em pânico. Ele comenta que ela deve visitar sua vila natal e resolver qualquer pendência que ela tenha para que não se arrependa depois. Ela chega na sua vila e descobrimos que ela não consegue se comunicar telepaticamente igual aos outros de sua tribo. Ela começa a se sentir isolada do mesmo jeito que se sentia quando era criança. Ela chega na casa de seus pais, que ficam incrivelmente felizes ao vê-la, mas ela diz que já vai embora pois está em uma missão. Sua mãe começa a chorar e então ela percebe o quanto fez falta para sua família. Ela também acaba chorando e abraça seus pais. No outro dia, ela comenta que está procurando seu aprendiz e seus pais então falam que conheceram Rudius e que ele era o terceiro integrante do time Dead End. Ela se despede de seus pais e parte com sua equipe para encontrar o resto da família de Rudius, aliviada que seu aprendiz já está bem. Rudius reencontra o deus humano. Rudius ainda não confia muito no deus, mas acaba agradecendo porque a dica anterior lhe deu o olho do demônio. O deus pede que ele prometa que, se o próximo conselho fizer chegar perto de sua família, Rudius deve confiar nele. Rudius aceita a contragosto e o deus revela que Rudius irá encontrar Aisha, sua outra irmã, mas não deve revelar sua identidade. Além disso, ele também deve enviar uma carta para um conhecido. O time de Rudius chega na capital real de Chirone, onde Roxy dava aulas para um príncipe. Ele envia uma carta para Roxy porque acredita que ela está no castelo, seguindo os conselhos do deus. Enquanto vaga pela cidade, ele se depara com Aisha sendo capturada por alguns guardas reais. Ela pede ajuda dele e Rudius usa seus poderes para fugir do local. Ela não identifica Rudius como seu irmão e ele se apresenta com um nome falso. Aisha revela que sua mãe está presa no castelo e que estava tentando enviar uma carta para Paul. Rudius também descobre que Aisha tem uma péssima impressão de seu irmão e fica feliz por ter seguido os conselhos do deus. Ele decide resgatar Lilia. Ele compartilha o que aconteceu com o time. No dia seguinte, Ginger, da Guarda Real, aparece e pede que Rudius a acompanhe para ver Roxy. Rudius pede para o time cuidar de Aisha. Chegando no palácio, ele encontra o príncipe Pax e Lilia amarrada. Rudius cai em uma armadilha e fica preso em uma barreira mágica. Pax revela que está usando Rudius como isca para Roxy. Outro príncipe, Zanoba, aparece na prisão de Rudius. Ele se mostra um verdadeiro apreciador das estátuas de Rudius, que nega ser autor no começo, mas acaba se revelando quando repreende Zanoba por uma alteração errada que ele fez na estátua de Roxy. Zanoba pede para Rudius ser seu mestre, e Rudius diz que apenas se ele o tirar da barreira. Zanoba diz que vai resolver isso com Pax.
Ares e Rudyard descobrem por alguns soldados que Rudius foi preso e que Pax mantém as famílias dos soldados como refém. Rudyard concorda em libertar os reféns, enquanto Ares cuida de Aisha. Zanoba é incrivelmente forte e arrasta Pax pelo castelo, alertando os guardas. Aisha revela que ele é conhecido como Zanoba, o Decapitador, e Ares invade o castelo. Ele leva Pax até a prisão de Rudius, mas Pax se recusa a abrir. Os guardas estão prontos para intervir, mas Ares aparece e diz que um Super D foi resgatar os reféns. Ginger e os soldados abaixam a espada, e Pax se vê obrigado a abrir a barreira. Rudius não entende nada do que aconteceu, mas descobre que todas as coisas deram certas no final por ter seguido os conselhos do deus humano. Lilia entrega um presente que Sylph queria ter dado a Rudius, e agradece ele por ter salvado elas. Rudius entrega a bandana do time Dead End para Aisha como recordação, e enquanto se despedem, ela revela que sabia que Rudius era seu irmão o tempo todo. O time de Rudius continua a viagem. Ares e Rudyard treinam e ele reconhece a força da garota, a considerando uma guerreira. Enquanto caminham, Ares e Rudyard ficam paralisados de medo, enquanto Rudius não entende nada. Duas pessoas aparecem e passam por eles, mas quando o homem para, até o boi pula do penhasco de medo. A pessoa chama Rudyard e Ares pelo nome, mas diz não reconhecer Rudius. Rudius revela a própria identidade e o homem se apresenta como Orsted. Orsted menciona que Paul deveria ter apenas 2 filhas e Rudius não deveria existir. Orsted percebe que Rudius não tem medo dele e acha isso estranho. Ele pergunta se Rudius conhece o deus humano, e quando Rudius menciona que o vê em sonhos, Orsted subitamente o ataca enquanto Rudyard por pouco bloqueia o ataque. Rudyard tenta, mas Orsted consegue nocauteá-lo com facilidade. Ele também impossibilita Ares a jogando na parede. Orsted ataca Rudius e se revela como o deus dragão, jurando matar o deus humano. Rudius tenta atacá-lo, mas Orsted consegue interferir na magia. Rudius então condensa toda sua mana e ataca Orsted. Ele defende, mas percebe que o nível de mana de Rudius é igual ao de Laplace. Orsted acerta um golpe mortal em Rudius e ele cai no chão. Rudius encontra o deus humano novamente. Ele questiona por que Orsted está atrás dele, mas o deus somente diz que ele é bom e Orsted é mau. O deus revela que Orsted tem algumas maldições e uma delas é causar medo nas pessoas, mas Rudius parece invulnerável. Ele diz que é uma maldição igual à da lança de Rudyard, dada por Laplace, mas após conhecer Rudius, esta maldição está dissipando. Rudius acha que morreu, mas o deus lhe conta que tem boas notícias. Rudius acorda com seu peito curado. Ares revela que a mulher que acompanha Orsted se chama Nanahoshi, e após conversar com Orsted, ele voltou e o curou. Rudius abraça Ares e ela começa a chorar. Rudius acorda em uma fogueira com Rudyard e conta tudo o que sabe sobre o deus humano. Rudyard se sente esperançoso quando o garoto diz que a maldição do Super D está se dissipando. Rudius tenta aprender a magia de anular feitiços que Orsted usou. O time chega na casa de Rudius, mas está tudo em ruínas. Rudyard revela que é hora dele partir. Ele agradece Rudius por tudo que fez por ele e diz que Ares tem um potencial para ultrapassá-lo. Rudius dá de presente o pingente de Roxy para Rudyard, que se despede prometendo que um dia irão se encontrar novamente. Rudius e Ares chegam no acampamento de Fitoa e encontram Ghislaine. O mordomo de chefe da casa de Ares, Alphonse, revela que seus pais morreram e seu avô foi condenado à morte pelo desastre de mana. Ares parece entender a situação. Alphonse diz que Lord Philemon deseja tornar Ares sua concubina, e dessa vez Ghislaine fica nervosa. Ares quer ficar um tempo sozinha, mas Rudius percebe a garota chorando. Ares encontra Rudius e revela que já estava preparada para tudo isso. Ela diz que está sozinha no mundo e quer que Rudius seja sua família. Os dois dormem juntos. No outro dia, Rudius está feliz, mas encontra uma carta de Ares dizendo que estava partindo em uma jornada com Ghislaine. Rudius se sente abandonado e fica depressivo, relembrando quando, na vida passada, se isolava ao se sentir triste. Alphonse pede ajuda de Rudius na reconstrução do reino e revela que Ares será dada como morta no desastre de mana. Também diz que Rudius não é o único sofrendo. Rudyard percebe que a reputação do Super D está melhorando. Ares revela a Ghislaine que quer ficar mais forte para proteger sua única família, Rudius, de Orsted. Roxy encontra Kirishna de maneira inusitada e ajuda ela a pagar as contas do bar. Kirishna oferece uma recompensa, mas Roxy diz que só quer saber onde está a família de Rudius. Kirishna visualiza Paul reencontrando Aisha e Lilia e também revela que Zenith está em algum lugar da cidade
labirinto de Hapan. Roxy descobre que Rudeus está em depressão, mas ela tem fé em seu pupilo. Enquanto Rudeus se afunda em sua tristeza, ele relembra de seus momentos com sua família, e em especial de sua mãe. Isso dá forças para que ele se supere mais uma vez e se levanta, decidida a resgatar Zenith. E aí, estão animados para a continuação? Deixem aí nos comentários o que acham que vai acontecer na segunda temporada. Aproveite e diz qual anime você está mais hypado. Deixe aquele like se gostou do resumo e vejo vocês na próxima.